Fala pessoal, tudo bem? O meu nome é Herbert, bem-vindos a mais um Resenha de Minuto. E hoje vamos conversar um pouquinho sobre o filme chamado A Noite do Fogo. Bom pessoal, A Noite do Fogo é um filme mexicano de 2021 que estreou recentemente no catálogo da Netflix. Faz mais ou menos umas 2 semanas, já fazia um tempo que eu queria assistir essa obra, porque ela é uma das pré-finalistas da lista de melhor filme em não língua inglesa, ou seja, o melhor filme estrangeiro lá do Oscar, lista inclusive definitiva que deve sair amanhã. Sendo assim, eu resolvi conferir essa obra porque eu vi que tinha muita gente falando bem e ela é um tanto quanto peculiar, mas muito interessante. Mas antes de entrar nos detalhes, eu peço para vocês se inscreverem no canal caso não sejam inscritas ou inscritos. Deixem o like para me ajudar. Quanto mais like o vídeo tem, mais o canal cresce. Bem como dê uma olhadinha na descrição para conhecer os meus livros e para me seguir no Instagram. Sem mais delongas, então, vamos começar com uma sinopse. Aqui a gente vai acompanhar a história da personagem da Ana. A Ana é uma jovem que vive no vilarejo, ali numa região mais montanhosa, mais afastada, dentro do México. No caso, ela vive apenas com sua mãe. Esse é um filme que se passa muito pela óptica das mulheres, mas mais especificamente das meninas, ou seja, das crianças. Porque aqui a gente tem um contexto onde esse vilarejo ele é tomado pelo narcotráfico. Então, existe ali muito, digamos assim, um perigo iminente que está prestes a ocorrer a qualquer momento, mas, além disso, um perigo muito voltado para as mulheres, uma vez que o filme trata muito sobre o tráfico, de mulheres. Então, a gente acompanha basicamente 2 momentos da vida da Ana, quando ela é criança e quando ela é pré-adolescente. E ali, 2 momentos diferentes, onde as mães, daquele vilarejo tentam cuidar das meninas para que elas não sejam vítimas, não sejam alvo desse tráfico de mulheres. Basicamente é essa sinopse. Agora vamos falar um pouquinho sobre o filme como um todo. Bom, como eu falei, aqui a gente tem uma obra um tanto quanto peculiar, porém interessante. O que vai fazer com que muitas pessoas se afastem da obra, mas que tantas outras também adorem o filme. Vai se fazer com que muitas pessoas se afastem porque ele é um filme cadenciado, ele é um filme relativamente lento, ao longo ali de 1h50, mas não significa que as coisas não estejam acontecendo, porém elas estão acontecendo de maneira muito suave, o que faz com que esse filme se torne um grito preso na garganta a todo momento, e ele acaba com esse grito ainda entalado. Ele não é um filme que vai chegar no final e trazer respostas conclusivas, pelo contrário, ele traz muito mais reflexões da sociedade. Porque a sutilidade desse filme está especificamente nas ações tomadas pelas personagens, como eu falei, para tentar proteger as crianças. A gente percebe, por exemplo, como as mães se preocupam em cortar o cabelo das meninas de maneira bem curtinho, exatamente para que elas, digamos assim, se tornem mais bem, entre aspas, masculinizadas. Eu estou falando isso perante um olhar da sociedade, que muitas vezes julga uma mulher de cabelo curto, uma menina de cabelo curto, fazendo com que essas crianças não se tornassem alvo dos narcotraficantes, bem como elas utilizam roupas mais largas e tudo, e como as mães tentam esconder, digamos assim, os fatos que estão ali acontecendo, mas as crianças não são burras, elas sabem que está acontecendo alguma coisa, por mais que elas não tenham, digamos assim, total compreensão, mas elas percebem a violência que ocorre no local. Quando, por exemplo, uma criança acaba sendo desaparecida, quando um cadáver aparece, enfim, tem ali momentos específicos que vão construindo toda essa contextualização, toda essa sociedade, e como eu falei, a perspectiva, a ótica das crianças ali também da pré-adolescência. Uma vez que quando a Ana, e as demais personagens vão crescendo, se tornando pré-adolescentes, elas começam a se tornar cada vez mais alvos desse perigo iminente. Além disso, essa sensação de perigo é muito bem construída pela diretora, uma vez que, ao mesmo tempo que o perigo parece vir de todos os lados, ele parece vir de lugar nenhum. Então você não sabe quando algo ruim pode acontecer. Então realmente é uma angústia muito grande e que, como eu falei, chega no final, ele consegue traçar paralelos, trazer reflexões, mais reflexões do que respostas para o espectador, uma vez que, sim, ali nesse filme está sendo mostrado uma realidade, digamos assim, muito específica, uma realidade muito brutal, que é ali de um vilarejo mexicano que está envolto aos perigos do narcotráfico. Porém, é muito possível traçar paralelos da narrativa com o filme, com a vida real, em vários contextos, onde uma mulher vive, onde uma mulher, na verdade, muitas vezes sobrevive. Porque, afinal, as mulheres vivem numa sociedade extremamente machista, extremamente patriarcal. Então, como eu falei lá anteriormente, cortar o cabelo de forma curta, muitas vezes, ainda hoje, é visto com um olhar
repressor da sociedade, sendo que muitas mulheres gostariam e gostam de ter cabelos curtos e não tem nenhum problema. As mulheres, né, as pessoas no geral, devem se sentir confortáveis consigo mesmo, com a sua própria personalidade, como uma pessoa que elas acreditam, né, que elas devam ser. Bem como usar uma roupa assim ou assado, seja usar uma roupa, né, como eu falei, que a sociedade dita como mais masculina, sendo que é um erro, né, colocar essas caixinhas, mas que a sociedade o faz, mas também como uma mulher sente esse perigo iminente podendo vir de qualquer lado quando ela não se permite usar uma roupa, por exemplo, mais curta, mais decotada, que ela se sentiria bonita com aquilo, se sentiria, né, livre porque ela gosta de usar aquilo, mas quando ela sai na rua, ela se priva de usar uma roupa dessas, pelo, como eu falei, o perigo iminente que parece que vai vir de qualquer lado, pelo medo do assédio, pelo medo do abuso. Então, sobreviver como mulher na sociedade, apesar de esse filme mostrar uma situação extrema, não é tão diferente, ou pelo menos é possível traçar paralelos com a realidade de diversas mulheres ao redor do mundo. Então, como eu falei, é um filme muito reflexivo, é um filme que deixa um engasgo na garganta, né? Ele deixa a garganta entalada, parece que ele quer gritar algo, mas não pode, e que também não deixa de ser uma realidade das mulheres, poder gritar sobre alguma coisa, ou pelo menos serem ouvidas, e muitas vezes não são. É um filme que, apesar de sutil, ele é forte, apesar de delicado, ele acaba machucando, digamos assim. Não é um filme para todo mundo, como eu falei, muitas pessoas não vão gostar por causa do seu ritmo, porque ele não é tão expositivo, né, explicativo, mas que para quem souber tirar proveito, para quem gostar desse tipo de filme, aqui a gente tem uma obra e tanto, e não à toa que está, né, ali nos semifinalistas para o Oscar de melhor filme estrangeiro. E que se você tiver oportunidade, se interessou, aproveita, tá na Netflix. Hoje, cada vez mais a gente tem acesso, né, a obras não só as estadunidenses, mas as estrangeiras, e tem acesso, né, a obras que trazem, né, histórias, tipos de filme, tipos de cinema diferentes. Então, se você curtiu, dê uma chance, beleza? Bom, pessoal, acho que era isso que eu gostaria de comentar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscreve aí no canal, deixa o like, comente, compartilha se puder, porque tudo isso me ajuda demais faz o canal crescer no YouTube. Na descrição tem minhas redes sociais, bem como o link para meus livros. Eu vejo vocês então no próximo vídeo. Fiquem bem, até a próxima e tchau, tchau!